Capítulo 1. Fazia um calor infernal quando as portas da escola pública em que Romero estudava se abriram. O menino saiu esbaforido, esfregando a testa e o pescoço para enxugar o suor. Caminhou alguns metros até que chegou ao ponto de ônibus e parou. Do outro lado da rua, os colegas de turma passaram e apontaram para ele. Em seguida pararam e cochicharam algo nos ouvidos uns dos outros, soltando risadas sarcásticas. "Olha lá a bichinha!" cantarolou um deles, apontando o dedo para Romero e rindo feito um demônio. Na mesma hora, Romero sentiu o rosto arder. Abraçou a pasta e desatou a correr, sob as risadas dos outros meninos, que continuavam a apontar para ele e a gritar: "Lá vai a bichona! Pega, pega o viadinho! Ai, ai, boneca!" Romero correu tanto que nem percebeu que disparava a caminho de casa. Somente quando viu o portão de ferro de seu jardim foi que se deu conta de que havia chegado. Apoiou a mão no portão, tentando respirar e lutando para não chorar. Por que não o deixavam em paz? Por que viviam acusando-o de algo que não era? "Veio a pé, Romero?" Era a voz de Judite, que vinha chegando da faculdade. "O que houve? Você está pálido." Judite era a irmã querida, a única que parecia realmente se importar com ele. 5 anos mais velha, ingressara na faculdade de letras e era muito bela. Romero correu para seus braços e desatou a chorar. Era sempre assim. Os meninos da rua ou da escola implicavam com ele, e era Judite quem sempre o defendia e consolava. "O que lhe fizeram?" prosseguiu ela com ar bondoso. "Foram os garotos de novo. Debocharam de você? Ah, Judite, não sei por que fazem isso comigo. Não sou nada disso que eles dizem que sou. Sei que não, querido. E você não devia se importar. Mas eu me importo. Sabe o que papai vai dizer?" "Ele não vai dizer nada. Você não precisa contar." "Mas ele tem um jeito de adivinhar as coisas." Era verdade. O pai de Romero era inspetor na escola em que ele estudava, trabalhando em 2 turnos para sustentar a família. Era honesto e correto, gozando de prestígio com o diretor. Não havia nada que acontecesse na escola que ele não descobrisse. "Você acha que alguém viu e vai contar a ele?" perguntou Judite. "Não sei. Mas o que lhe fizeram desta vez? Bateram em você? Xingaram?" "É, eu estava no ponto esperando a condução. Os meninos passaram e me chamaram de bichinha, de viado, só porque não tenho namorada." Romero fez um beicinho trêmulo e agarrou-se a Judite, que a acariciou e beijou seus cabelos. "Vamos entrar. Se papai chegar e brigar com você, direi que não foi culpa sua. E não foi mesmo. Que culpa tem se os garotos implicam com você? Você sabe que papai vive me cobrando coisas. Só porque não quis ir ao tal bordel, não quer dizer que não sou homem. É claro que não. Papai é um tolo. Pensa que sair por aí deitando com qualquer vagabunda é sinal de masculinidade. Mas você não precisa ir, se não quiser. Não tem de provar nada a ninguém, nem a ele. No dia em que conhecer uma garota legal, vai ver como as coisas mudam." Romero silenciou-se. Achava muito difícil conhecer uma garota legal. Quer dizer, conhecia muitas garotas legais, mas nenhuma que o fizesse mudar. Mudar em quê? Ele era homem, disso não tinha dúvida. Mas então, por que não se interessava pelas meninas? Judite dizia-lhe que ele era muito novo e ainda não conhecera a garota certa. Mas como seria a garota certa? Loura? Morena? Alta? Baixa? Gorda? Magra? Ele não sabia. Só o que sabia era que algo dentro dele lhe dizia que jamais encontraria a garota certa, o que lhe causava imenso desgosto, um quase desespero. O que o pai faria se ele não namorasse ninguém? Enquanto Romero se trocava, ouviu o bater das panelas na cozinha e a voz da mãe,
se elevou, falando algo com Judite. Mesmo sem entender, Romero sabia que falavam dele. Judite, na certa, contara à mãe o que acontecera. A mãe era uma mulher muito bondosa, mas tinha medo do marido e não ousava contrariá-lo. Por mais que tentasse proteger o filho, não se atrevia a contestar as ordens do marido, e Romero, muitas vezes, apanhava sem que a mãe sequer levantasse os olhos. Apenas Judite interferia. Ela era danada, meiga e decidida, educada e atrevida, carinhosa e corajosa. Romero queria ser como Judite quando crescesse. Ah, se tivesse nascido menina, nada daquilo estaria acontecendo. Ele poderia ser ele mesmo, sem ter de corresponder às expectativas do pai. Romero era medroso e arredio, tímido e calado, mas sabia ser generoso e sentia que seu coração era um oceano de sentimentos. Era sensível, gostava de plantas e de animais. Adorava crianças e respeitava os idosos. Era um menino afável e extremamente educado, o que o pai interpretava como sinônimo de fragilidade. Um homem deve ser forte e destemido, era o que dizia. Deve ser viril, másculo e proteger as mulheres, jamais se misturar com elas ou com suas bobagens. Mas Romero adorava as bobagens femininas. Gostava de poesia, de apreciar a natureza, de escutar o canto dos pássaros. Amava ver a irmã vestir-se para sair, passar batom, empoar o rosto, levantar o cabelo em um coque ou rabo de cavalo. Chorava com as fitas de cinema. Emocionava-se até com novelas. Lia romances e mais romances, derretendo-se com os beijos e as carícias que os personagens trocavam. Em nada disso Romero conseguia vislumbrar problema ou defeito. Mas o pai se aborrecia e gritava com ele todas as vezes que o flagrava admirando os vestidos da irmã ou lendo um romance Água com Açúcar. Pior ainda quando Romero apanhava na rua ou chegava à casa choroso, magoado com as piadinhas que os colegas faziam. Ele não entendia. Não fazia nada para provocar tantos gracejos, nem desmunhecava. Mas o fato era que todos duvidavam de sua masculinidade e o pai ficava furioso quando ele voltava para casa fugido após ter sido humilhado pelos outros garotos. Romero, venha cá. O garoto voltou de seu devaneio e teve um sobressalto. Silas, o pai, acabara de chegar e, pelo tom de voz, estava claro que já ficara sabendo do ocorrido. O garoto terminou de se trocar e foi para a sala, onde o pai caminhava de um lado para o outro. Mandou-me chamar? Indagou com voz miúda. O pai deu um salto sobre ele e agarrou-lhe a orelha, puxando-a com violência e fazendo com que ele se sentasse no sofá. Seu maricas, vociferou. Quando vai aprender que não se deixa que brinquem com a honra de um homem? Eu não fiz nada, murmurou Romero, já sentindo o peito estrangular, uma vontade louca de chorar. Você não, mas aqueles cretinos daqueles garotos chamaram você de bichinha novamente. Torceu a orelha do filho com mais força e Romero choramingou sentido. Ai, por favor, pai, não tive culpa. Foram eles que me xingaram. Porque você deixou, devia ter reagido. O que eu poderia fazer? Sei lá, ter atirado uma pedra na cabeça deles, dado um murro no queixo, qualquer coisa. Eles estavam do outro lado da rua. Papai! Foi o grito de Judite que correu até onde eles estavam. Solte-o! Não vê que o está machucando? Embora contrariado, Silas soltou o filho, não sem antes o ofender mais uma vez. Seu mariquinhas, você só faz me envergonhar. Saiu desabalado para a cozinha, onde sua mulher, à beira do fogão, fungava com os olhos cheios d'água. Isso é culpa sua, Noêmia, berrou ele. Quem manda criar o menino feito uma donzela?
Não é verdade, Silas, contestou ela magoada. Romero é um menino de ouro. Ele é um maricas. Os outros têm razão. Vive se escondendo, só quer saber de ficar grudado na barra da saia da irmã. E você estimula esse comportamento. Eu? É, você e Judite. Por isso ele nem tem namorada. Mas ele só tem 13 anos. E o que é que tem isso? Na idade dele eu já conhecia mulher. Você está exagerando. Romero é um menino. Gosta de jogar bola e soltar pipa. Se fosse assim, eu não estaria preocupado nem me importaria com o futuro dele. Mas ele está mais para brincar de bonecas e casinha do que para soltar pipa. Você se preocupa demais. Romero é só uma criança. Nem tem idade para se interessar por mulheres. Mais tarde, você vai ver como ele muda. Mais tarde? Que mais tarde o quê? Vou resolver isso agora. Voltou às pressas para a sala onde Romero via televisão, agarrado a Judite. Silas desligou o aparelho e estacou em frente a eles. Dedo em riste, disparou. Escute aqui, Romero. Já perdi a paciência com você. Hoje você vai aprender a ser homem. O que quer dizer com isso, pai? Interveio Judite. Não se meta, não é problema seu. O assunto agora é de homem para homem. Mas, pai, lamentou-se Romero, o que o senhor vai fazer comigo? Vou ensiná-lo a ser um homem de verdade. E ai de você se me decepcionar. Saiu batendo a porta. Naquele dia, Romero quase não comeu. Só pensava nas palavras do pai. Embora ele não tivesse dito abertamente, Romero estava certo de que pretendia levá-lo ao encontro de alguma mulher. Essa ideia causou-lhe pânico. O que faria diante de um corpo nu de mulher? E se ela o despisse também? Na certa morreria de vergonha e não conseguiria fazer nada com ela, o que deixaria o pai ainda mais furioso. Tentou conversar com Judite, mas ela ajudava a mãe com as costuras. Noêmia, todas as tardes, costurava para fora, e era assim que a família conseguia equilibrar o orçamento doméstico sem que Judite tivesse necessidade de trabalhar fora para ajudar. Mamãe, começou a jovem, enquanto pregava botões numa blusa. O que foi? Por que não faz nada? Fazer o quê? Por que não impede papai de levar Romero? Você sabe. Noêmia pousou a costura sobre os joelhos e olhou para a filha por cima dos óculos. Não há nada que eu possa fazer. Você conhece seu pai tão bem quanto eu e sabe como ele é teimoso. E depois, talvez, seja bom para Romero. Vai acabar com essa agonia. Judite fixou-a com ar pensativo e tornou com voz grave. E se Romero não gostar? Como assim não gostar? Romero pode ser só um menino, mas é homem. Ele está assustado, mas vai acabar se acostumando. Eu não teria tanta certeza. O que está querendo dizer, Judite? E seu irmão não gosta de mulher? Não é isso, mas Romero me parece tão inseguro. Seu pai acha que já é hora de acabar com os medos e as inseguranças dele, e eu concordo. Concordava nada. Judite sabia que ela estava mentindo. No fundo, morria de pena do filho, mas não tinha coragem de enfrentar o marido. E ela também não tinha como ajudar. Só lhe restava esperar e torcer para que Romero se saísse bem. Quando o pai chegou para buscá-lo, já passava das 9 da noite. Naquele dia, Silas não jantou em casa. E Romero imaginou que ele deveria ter ido a algum prostíbulo combinar tudo. Embora percebesse o nervosismo do filho, Silas não fez nenhum comentário. Limitou-se a abrir a porta do quarto e dizer laconicamente: "Venha." Romero obedeceu. Em silêncio, ganharam a rua, caminhando em direção ao ponto de ônibus. Da calçada, Romero pôde ver o rosto da irmã pela janela, tentando transmitir-lhe coragem. Boa sorte, foi o que ele leu em seus lábios. Caminharam até o ponto sem trocar uma palavra. Entraram no ônibus, que rodou alguns minutos, até que desceram em frente a seu destino. Era uma casinha toda pintada de branco, com janelas azuis e vasos de flores nos peitoris. Romero não conseguiu ocultar a surpresa.
Esperava algo bem diferente daquilo, mas o pai, sabendo de seus receios, escolheu uma moça já conhecida de seus tempos de solteiro, que trabalhava por conta própria. Ela cobrava caro, mas valeria a pena. Silas bateu e esperou. Pouco depois, a porta abriu-se e uma mulher de 30 e poucos anos, vestida numa camisola vermelha transparente, rosto excessivamente pintado, veio abrir. Boa noite, Domitila, cumprimentou Silas com certa intimidade. Ela deu um sorriso e chegou para o lado, dando passagem para que ambos pudessem entrar. Então, é esse o rapazinho? É sim. O menino está meio assustado, é a primeira vez. Você sabe como é. Ainda sorrindo, Domitila aproximou-se e foi segurando Romero pela mão, puxando-o para outro cômodo. Pode deixá-lo comigo. Volte daqui a 1 hora. Lembre-se, sussurrou Silas ao ouvido de Romero. Não me decepcione. Saiu e foi procurar um bar onde pudesse fazer hora até Domitila terminar com Romero. Na casa o menino tremia. Nem sabia se a mulher era bonita ou feia, pois não ousava levantar o rosto. Estava envergonhado, com medo, inseguro. Ela se acercou dele e, sem dizer nada, começou a tocá-lo em suas partes íntimas. Assustado, tentou fugir, mas ela não lhe deu chance. Estava tão apavorado que quase urinou nas calças. Quero ir ao banheiro, gaguejou. Com o dedo, Domitila indicou-lhe onde ficava o banheiro, e ele correu para lá. Quando voltou, ela continuava no mesmo lugar em que a deixara, só que, agora, completamente nua. Romero quis chorar, mas ela nem lhe deu tempo para isso. Aproximou-se novamente e fez nova investida, acariciando-o e beijando-o por toda a parte. Romero queria fugir, mas não sabia para onde, e depois havia o pai. Se Romero o decepcionasse, nem queria pensar no que o pai faria. Era até capaz de lhe dar uma surra. Mais por medo do que por desejo, Romero conseguiu fazer o que esperavam dele. Foi tudo muito rápido. Ao sentir que ele correspondia, Domitila deitou-se na cama e puxou-o para cima dela, guiando-o apressadamente. Em poucos segundos, estava tudo terminado. Pronto, meu bem, falou ela com fingido carinho, empurrando-o para o lado. Já terminou. Pode sair de cima de mim. Na mesma hora, Romero correu para o banheiro e vomitou. Sentia-se arrasado, violado em sua intimidade, invadido em seus brios. Com o pé, fechou a porta do banheiro e desatou a chorar, torcendo para que Domitila não fosse perguntar o que estava acontecendo. Mas ela parecia nem ligar. No fundo, julgara-o mesmo um maricas, mas não seria ela que iria questionar aquilo. Se Silas dizia que o menino era másculo, isso era lá com ele. Cumprira sua parte e esperava receber seu dinheiro. Quando Silas voltou, encontrou-os sentados no sofá da sala, ele bebendo um refrigerante, ela uma cerveja. Como não tinham o que conversar, permaneceram bebericando, sem trocar palavra. E então? Perguntou Silas ansioso. Como foi? Correu tudo bem? Muito bem, respondeu Domitila, tentando parecer interessada. O rapaz escondia o jogo. É um garanhão. Tive de implorar para que parasse. Não me diga, tornou Silas todo orgulhoso, nem percebendo o ar de espanto do filho. Eu não lhe falei? O que ele tinha era vergonha. Os quietinhos são os piores. Silas pagou Domitila e agarrou Romero pelo braço, saindo com ele em estado de quase euforia. Muito bem, meu filho, elogiou. Sabia que você não iria me decepcionar. Garanhão, hein? Quem diria? Espera só até eu contar para o pessoal. Quero ver quem é que vai mexer com você depois disso. Vão todos morrer de inveja, isso sim. Romero enrubesceu. Como poderia encarar alguém depois daquilo, ainda mais se o pai contasse aos outros o que acontecera? O que faria para esconder a vergonha que sentia? Silas não estava preocupado com os sentimentos de Romero.
Estava tão feliz que nem sequer se lembrara de perguntar ao jovem se havia gostado ou como se sentira. A única coisa em que pensava era que seu filho, ao contrário do que diziam, não era nenhuma bicha. Só que Romero, longe de compartilhar a alegria do pai, sentia-se frustrado e deprimido, desejando jamais ter de passar por aquilo novamente. Nos dias que se seguiram, as coisas acabaram se acalmando. Silas, satisfeito com o desempenho do filho, vivia apregoando aos quatro cantos o quão macho ele era. Apesar de envergonhado, Romero até que gostou. As crianças pararam de mexer com ele e ele podia ir e vir da escola sem maiores problemas. Noêmia também ficou satisfeita. O que mais queria era a paz no lar, e depois o sucesso de Romero tirara-lhe um grande peso. Tinha medo de que ele não fosse capaz, o que causaria uma tempestade em casa. Mas Romero saíra-se muito bem, segundo o que o marido lhe dissera, e ela estava feliz. Silas, muito discretamente, contara-lhe que levara o garoto a uma prostituta muito bem recomendada. Noêmia, apesar da vergonha e da timidez, aquecera com alívio. Apenas Judite não se convencia. Sabia pelo olhar de Romero que a experiência devia ter sido das piores. Conhecia o irmão muito bem para saber quando ele não estava feliz. Romero parecia aliviado porque se livrara da perseguição do pai, mas parecia muito pouco à vontade em sua nova posição de homem. No domingo, Judite convidou Romero para ir ao cinema. Estavam passando uma nova fita, Tubarão, a sensação do momento. Será que consigo entrar? Questionou ele, interessado. A censura é para 14 anos. Você já tem quase isso. Aposto como ninguém vai perguntar. O porteiro, ao contrário do que Judite esperava, pediu a carteirinha de estudante de Romero. Não pode entrar, falou com arrogância. Por favor, moço, pediu Judite. Ele vai fazer 14 anos daqui a 2 meses. Deixe-o entrar. Daqui a 2 meses não é hoje. Hoje ele só tem 13 anos. Que diferença vai fazer ver o filme hoje ou daqui a 2 meses? Ah, por favor, moço, deixe-o entrar. Romero pregou os olhos no chão. Tinha pavor de estar em evidência. O porteiro encarou-o com ar carrancudo, mas acabou deixando-o passar. Como ainda era cedo, Judite foi com ele comprar balas e sentou-se na poltrona para esperar terminar a sessão anterior à sua. Acabou encontrando alguns amigos e, enquanto conversavam, Romero ia olhando tudo o que acontecia ao redor. Notou que, de vez em quando, alguém o olhava e prestou atenção. Era um rapaz de pouco mais de 20 anos, alto, moreno, forte. Em dado momento, os olhos de ambos se cruzaram, e Romero sentiu um arrepio. O rapaz pareceu-lhe bastante bonito, e o garoto surpreendeu-se ao perceber que lhe aprazia olhar para aquele tipo atraente. Assustou-se consigo mesmo e virou o rosto. Ele era homem, homem. Como podia sentir-se atraído por outro homem? A sessão ia começar e Judite pegou sua mão. Vamos nos sentar com o pessoal, chamou sem perceber o que se passava. Romero obedeceu e saiu seguindo a irmã e os amigos. As pessoas entravam em fila vagarosamente, e ele, de vez em quando, olhava para trás e percebia que o rapaz continuava olhando-o. Corou violentamente. O que será que aquele moço estava pensando? Que ele era alguma bicha? Sentou-se ao lado da irmã, e o rapaz sentou-se na fileira de trás, 2 poltronas ao lado da sua, o que deixou Romero gelado. E se o homem falasse com ele? O que diria a irmã? Olhou de soslaio para Judite, mas ela estava muito interessada na conversa com um amigo. De repente, a tela se iluminou e começaram a passar alguns anúncios. Veio um curta-metragem, alguns trailers e o jornal. Durante todo esse tempo, Romero olhava para o rapaz, que lhe devolvia o olhar com um sorriso maroto. Quando as luzes se apagaram por completo,
Anunciando o começo do filme, Romero centrou sua atenção na tela. Durante cerca de 2 horas, esqueceu-se do rapaz na fila de trás. Só quando a sessão terminou e eles se levantaram para sair, foi que se lembrou dele, porque o rapaz estava parado no mesmo lugar, fitando-o insistentemente. Sem nada perceber, Judith saiu conversando com os amigos, falando sobre o filme, praticamente se esquecendo de Romero. Por que não vamos tomar um sorvete? Sugeriu Alex, um dos amigos bastante interessado em Judith. Não sei, respondeu ela. Preciso levar meu irmão para casa. Por que ele não vem conosco? Você quer vir? Perguntou ela a Romero. O olhar de Judith quase que implorava, e Romero respondeu, não quero não, mas você pode ir, vou para casa. Ah, não, Romero, não vou deixá-lo voltar sozinho. O que é que tem? Não sou nenhum bebê. Não é isso, mas é chato voltar só. Bobagem. Você está com vontade de tomar sorvete com seus amigos. Eu não quero ir. Por que você tem de perder seu programa por minha causa? Tem certeza de que quer voltar sozinho? Absoluta. Não vai ficar chateado? Não. Ande, vá logo. Vai acabar ficando tarde. Judith decidiu-se, deu um beijo na bochecha de Romero e murmurou agradecida. Não vou demorar. Diga a papai que voltarei logo. Romero ficou vendo a irmã afastar-se em direção à sorveteria. Depois que o grupo entrou, ele se virou para ir para casa e quase esbarrou no rapaz, que ficara olhando para ele no cinema. Você? Exclamou Romero assustado. Está me seguindo? Não, respondeu o outro com simpatia. Estava esperando você. Por quê? Para que pudéssemos nos conhecer. Como você se chama? Romero. E você? Júnior. Meus amigos me chamam assim. Não gostaria de dar uma volta por aí? Onde? Não sei. Podemos dar um passeio na praia. Na praia? Não sei não. Fica muito longe e eu preciso ir para casa. Que tal uma bebida? Um refrigerante? Se você quiser. Quantos anos você tem, Júnior? 21. Por quê? Isso tem importância para você? Para mim, não. Mas meu pai pode brigar comigo. Ele não gosta que eu ande com garotos mais velhos. Seu pai não precisa saber que nos conhecemos, não é mesmo? Algo no tom de voz de Júnior não agradou Romero. Além disso, a admiração que sentira pelo outro assustou-o. E ele, pensando em recuar, considerou: já está ficando tarde, preciso ir para casa. Vou acompanhá-lo. Não precisa. Não é longe, chego rápido. Não, faço questão. Quero que sejamos amigos. Sem saber o que dizer, Romero deu de ombros e tomou a direção de sua casa. E Júnior seguiu com ele. No caminho, iam conversando sobre o filme, e Romero entusiasmou-se, falando sobre o tubarão cheio de admiração. Nossa, foi demais! E quando o tubarão comeu o homem no final, quase morri de medo. Júnior escutava as palavras de Romero e fazia observações interessantes, tocando-o de leve no braço. Romero estava tão empolgado com o filme que nem se deu conta de que haviam se desviado do caminho. Seguiam agora por uma ruazinha escura e quase deserta. E foi só quando Júnior parou que ele percebeu que aquele não era o caminho de sua casa. Onde estamos? Indagou assustado. Não sei. Pensei que você conhecesse o caminho. Acho que me distraí, acrescentou, olhando para os lados. Não sei onde estou. Vamos voltar. Deu meia volta, mas sentiu que a mão do outro o segurava pelo braço. Por que a pressa? Perguntou Júnior com ar malicioso. Eu preciso ir. Minha irmã está me esperando. Sua irmã é aquela que saiu com a turma? Pois não creio que vá dar por sua falta tão cedo. Mas é que já está tarde. Meu pai... Tentou se desvencilhar, mas Júnior era mais forte e puxou-o com violência, tentando beijá-lo na boca. O que está fazendo? Contestou Romero com veemência. Ficou louco? Não sou dessas coisas, sua bicha. A quem quer enganar?
Então não viu o jeito como me olhava? Mas que jeito? Você ficou maluco? Eu não estava nem olhando para você. Ah, estava sim. E era olhar de desejo, conheço bem. Não, não, está enganado. Não sou desse tipo, sou homem. Até já dormi com mulher. Sou homem, ouviu? Não sou viado como você. Você me provocou, agora vai ter de aguentar. Indiferente aos apelos e gritos de Romero, Júnior agarrou-o com força, deitando-o no chão frio da calçada. Sua superioridade física deu-lhe imensa vantagem, e ele facilmente subjugou Romero, que lutava desesperadamente para se soltar. Júnior segurou-o pelos cabelos, deitando-o de bruços no chão, ao mesmo tempo em que rasgava suas roupas. Romero chorava angustiado, implorando que ele não fizesse aquilo. O outro, porém, não lhe deu importância. Parecia mesmo que, quanto mais Romero gritava, mais ele se enchia de desejo, e Júnior começou a bater nele, esfregando seu rosto no chão. Ao mesmo tempo em que ele dizia palavras sujas e obscenas, ia penetrando-o aos pouquinhos, até que, dominado pelo prazer, penetrou-o violentamente, fazendo com que Romero uivasse de dor. Quando terminou, soltou-lhe os cabelos e levantou-se calmamente. Abotoou as calças, enquanto fitava o corpo caído e ferido de Romero, que não parava de chorar, sem coragem de encará-lo. Ajeitou a camisa, afivelou o cinto e, quando ia saindo, falou em tom sarcástico. Até que não foi mal, foi? Romero não respondeu. Você gostou. Pode não querer admitir, mas você gostou. É sempre assim. Todos gostam. No começo, dizem que não querem, que não são disso. Mas, depois que são comidos, não querem mais saber de outra coisa. Soltou uma risada nervosa e rodou nos calcanhares, saindo apressadamente. Sentindo que ele se afastava, Romero ergueu o corpo e, ajoelhado, gritou em desespero. Está enganado, seu animal nojento. Sou homem, não sou nenhum veado. Sou homem, homem. Arriou o corpo no chão, chorando copiosamente. Sentia o corpo todo dolorido. Uma imensa humilhação assolava-o. O que diria o pai? Embora dorido, conseguiu pôr-se de pé e começou a caminhar na direção oposta à que Júnior tomara. Mal conseguia andar, tamanha a dor que sentia. Parecia que havia sido estilhaçado por dentro. Sentia-se despedaçado. O sangue escorria de sua testa, que Júnior esfregara e batera no chão. O nariz também sangrava, e várias manchas roxas surgiam em suas costas, nos locais em que ele o socara. Por que tanta violência? Por que tivera de ser tão cruel? Já não lhe roubara a honra e a dignidade? Por que tivera de maltratá-lo daquela maneira? A passos arrastados, Romero conseguiu voltar para a rua que dava acesso à sua casa. Queria esperar a irmã, mas achava que não conseguiria. Estava sentindo muita dor, um gosto amargo de sangue na boca. Precisava de um médico. Será que iria morrer? A muito custo conseguiu chegar à casa e escancarou a porta. A mãe e o pai estavam na sala vendo televisão e levaram um susto quando ele entrou todo machucado e inchado, andando de um jeito esquisito. Romero não conseguiu dizer nada. Entrou todo trôpego e, chegando ao meio da sala, sentiu que o chão lhe faltava. A respiração parecia difícil e tudo ficou escuro. Desmaiou. Capítulo 2. Ao sair para o plantão naquela noite, Plínio estava bastante aborrecido. Era médico do hospital municipal fazia alguns anos e trabalhava na emergência. Reconhecia que estava ficando cansado de tanta violência, mas sentia que não podia deixar aquele posto. Nascera para ajudar as pessoas e gostava do que fazia. Já no hospital, lembrou-se da pequena discussão que tivera em casa na manhã anterior, logo que chegara do hospital. Lavínia, sua mulher, estava sentada na cadeira de balanço, tricotando uma roupinha para o filho recém-nascido,
que dormia no carrinho a seu lado. Plínio beijou-a com suavidade e ela exibiu o casaquinho, falando enternecida. Não está uma beleza? Já estou quase terminando. É para o batizado de Eric. Está lindo. Ela sorriu embevecida e alisou o casaquinho. Retomou a agulha e continuou a tricotar, enquanto Plínio se servia de uma dose de uísque. Já estou cansado de tanto sofrimento, comentou ele. Todos os dias chegam adolescentes e crianças estupradas, violentadas, e os pais não fazem nada. Lavínia soltou o tricô por uns instantes e retrucou em dúvida. Não sei se deveria culpá-los. Talvez a dor de reviver a humilhação seja maior do que o desejo de ver o criminoso na cadeia. Você não deixa de ter razão. E se o motivo fosse só esse, eu conseguiria compreender. Mas muitos pais não denunciam por medo da vergonha, e não é nem dos filhos, é deles mesmos. Até que ponto denunciar resolve alguma coisa? O mal já está feito, não pode ser reparado. Vingar-se do criminoso não restitui a honra, a vergonha, a dor e tudo o mais. Quem falou em vingança? Também sou contra querer se vingar, mas a repressão penal é necessária. Quem comete um crime tem de arcar com as consequências daquilo que faz. Talvez passando uns tempos na cadeia, o sujeito consiga refletir sobre o que fez. Duvido muito, disse uma voz irônica, vinda do outro lado da sala. Rafael? Exclamou Lavínia, surpresa com a chegada intempestiva do irmão. Não devia estar na faculdade? Perguntou Plínio de má vontade. Saí mais cedo. Não estava com saco de assistir àquela aula chata. Não estava com saco? Repetiu o médico abismado. O que pensa da vida, Rafael? Pago faculdade para você sem cobrar nada em troca, mas o mínimo que espero é que assista às aulas. Vai jogar em minha cara agora, vai? Só porque não tenho dinheiro, não precisa me humilhar. Não o estou humilhando, nem jogando nada em sua cara. Mas nosso trato foi esse. Eu o sustento até você terminar a faculdade. Mas você tem de ir às aulas. É sempre assim, não é, Plínio? Só porque é o dono do dinheiro, pensa que pode mandar em mim. Você está distorcendo as coisas. Não mando em você e não sou o dono do dinheiro. O que ganho é com o suor de meu trabalho. Será que vocês dois podiam deixar de discutir pelo menos uma vez? Queixou-se Lavínia, debruçando-se sobre o carrinho. Vão acabar acordando o bebê. Está certo, Lavínia, concordou Rafael. Por causa de você e de meu sobrinho, não vou dizer mais nada. Com um sorriso de triunfo, Rafael deu meia volta e sumiu pela porta da varanda, indo em direção à piscina. Esse rapaz me deixa louco, desabafou Plínio. Concordei em ficar com ele aqui, comprometi-me com seus estudos, mas ele não reconhece nada. Quanto mais faço, mais ele me espezinha. Rafael é uma pessoa difícil. Não estou querendo justificá-lo, mas ele sofreu muito com a morte de mamãe e papai. Eu sei, posso imaginar, mas isso não lhe dá o direito de ser desagradável nem mal agradecido. Procure relevar, meu bem. Rafael ainda é um garoto, logo logo isso vai passar. Ele já é um homem, tem 22 anos. Já podia estar terminando a faculdade, mas vive sendo reprovado. Imagine que bom arquiteto ele não vai ser. Isso vai passar, você vai ver. Quando ficar mais velho, ele se emenda. Você vem me dizendo isso desde que seus pais morreram. De lá para cá, ele não mudou muito. Ele estava se sentindo muito sozinho, perdeu tudo. Perdeu tudo porque sempre foi irresponsável. Se não fosse eu, ele teria torrado seu dinheiro também. Eu sei, mas tente entender, é duro viver de favor. Ele não vive de favor, nunca lhe disse isso. Ele é meu cunhado. Só o que quero é seu bem. Mas ele parece ter raiva disso. Tem raiva porque posso ajudá-lo e sente-se humilhado com minha ajuda, quando deveria se sentir agradecido. Mas deixe isso para lá. Não quero que você se aborreça, nem quero perturbar o sono de Eric. Plínio lembrou-se de que encerrara aquela discussão com um beijo na mulher e sorriu, procurando não pensar em Rafael.
Seus pensamentos estavam agora inteiramente voltados para a mulher e o filhinho, quando a porta de seu consultório se abriu e uma enfermeira bem novinha entrou apressada. Doutor Plínio, chamou. Acaba de chegar um rapazinho bastante machucado. O médico assentiu e levantou-se, seguindo direto para a sala de emergência. Viu de relance os pais do menino no corredor, mas não lhes deu atenção. Mais tarde falaria com eles. Algum tempo depois, sentados na sala de espera do hospital, Silas e Noêmia conversavam com Plínio, que já completara os exames em Romero. Não pode ser, doutor, negava Silas com ar abobado. Isso não pode ter acontecido com meu filho. Seu Silas, rebateu o médico, os crimes sexuais são bem mais comuns do que se imagina, mas com meu filho não. Ele não pode ter sido violado. Violentado. O nome é violentado. É um crime, seu Silas, e pode levar o criminoso à cadeia, mas é preciso que se faça a queixa. Isso é que não. Silas levantou-se bruscamente e tornou a sentar-se. Não quero que ninguém saiba o que aconteceu. Mas se o senhor não disser nada, o criminoso vai continuar impune. Se eu o encontrar, sou capaz de matá-lo. O senhor não vai matar ninguém, e ele vai fazer a outro menino o que fez a seu filho. Precisamos detê-lo. Não, não. Não vou me submeter a essa vergonha. Meu filho, mulherzinha de um marginal, isso é que não. Ele tem razão, Silas, interveio Noêmia. Esse monstro não pode continuar solto por aí. Imagine o que não vai fazer a outros meninos, como o nosso Romero. Isso não me interessa. Cada um que cuide de sua cria. Silas, não pode falar assim. Não quero parecer insensível ou coisa parecida, mas tenho de cuidar de meus interesses. E não vai ser nada agradável expor Romero ao ridículo. Imagino o que meus amigos não vão dizer. E ele, seu Silas, o que vai dizer? Não importa. Romero é menor de idade e eu tenho de cuidar de seus interesses. Não vai pegar nada bem se os outros souberem que ele foi sodomizado. Ainda assim, acho que o senhor deveria conversar com ele. Talvez ele tenha outra opinião. A opinião dele não tem importância nesse caso. Meu filho, vítima de um atentado? Como é mesmo, doutor? Atentado violento ao pudor. É um crime sério. Não me interessa. E depois, não tenho dinheiro para gastar com advogado. Mas não precisa. Olhe, já estou acostumado a ver esse tipo de coisa, e sei que, se o senhor não tiver como pagar, um promotor público assume o caso. Deus me livre, piorou. Imagine se vou tornar público o que aconteceu a meu filho. Isso é que nunca. Prefere manter sigilo, então? Prefiro. A essa altura não vai adiantar nada. O mal já está feito, não está? Só espero que Romero não fique diferente. Não diga isso nem brincando, objetou Noêmia. Nosso filho não vai ficar diferente. Como assim? Indagou o médico curioso. Diferente em quê? Bem, doutor, sabe como é. O garoto é tímido e o senhor sabe como são as línguas ferinas. Mas o meu Romero é homem, isso é. Outro dia mesmo levei-o a uma... O senhor sabe... Uma mulher da vida, e ela me disse que ele é um garanhão. Seu Silas, isso não importa agora. Seu filho foi vítima de um ato de extrema violência. Mesmo que ele fosse homossexual, não gostaria de ter passado por isso. Meu filho não é homossexual. Eu não disse que é. O que quis dizer é que ninguém gosta de sofrer um ato de violência, nem mesmo quem é homossexual. Mas meu filho não é. É claro que ele não é, reafirmou Noêmia. Não precisa ficar repetindo isso. Sua mulher tem razão, concordou o médico. Esse assunto não vem ao caso agora. Temos de nos preocupar é com o bem-estar de Romero. Só falei para que não pairem dúvidas. Não precisa se preocupar. Ninguém está duvidando de nada. Melhor assim. Por que o senhor não vai para casa e pensa no assunto? Reflita, discuta com sua mulher. Talvez amanhã mude de ideia. Não vou mudar de ideia. E agora, doutor, se nos dá licença, queremos ir para casa. A noite foi cansativa e Romero e eu
Ainda temos muito o que conversar. Quero saber direitinho como foi que isso aconteceu. Lamento, mas Romero não poderá ir para casa hoje. Ainda está em observação. Mas o senhor me disse que ele estava bem. E está. Mas sofreu muitos golpes e, bem, o senhor sabe. Sei, doutor, não precisa falar. Engoliu em seco e desabafou. Meu filho nunca mais será o mesmo depois disso. Não diga isso, Silas. Era Noêmia novamente. Ele vai continuar o mesmo, você vai ver. Com o tempo vai esquecer. Arranja uma namorada bonitinha e nem pensa mais no assunto. Espero que você tenha razão, porque se ele ficar diferente, nem sei do que sou capaz. Plínio assustou-se com a revolta de Silas e teve medo por Romero. Não sabia como tudo se passara. Descobrira que ele fora violentado porque procedera a um exame detido no menino. Ele chegara desmaiado, todo machucado, e ao examiná-lo, Plínio notou que havia sangue em sua cueca. Antes mesmo de constatar a violência, não foi difícil deduzir o que havia acontecido. Mas havia em Silas algo mais do que um simples medo de que Romero ficasse falado. Pelo que Plínio podia perceber, o homem à sua frente estava apavorado com a ideia de que o filho pudesse ser homossexual, o que não era de todo uma ideia absurda. Plínio sabia que muitos meninos eram violentados por pura maldade, mas sabia também que outros atraíam o agressor por algo em seus gestos, em suas maneiras, em seu jeito de olhar. Algo que demonstrasse um homossexual em potencial, ainda que não assumido ou inconsciente. Romero podia estar num ou noutro caso, o que para ele não fazia a menor diferença. Não era preconceituoso e achava que toda a violência devia ser reprimida, não importava contra quem fosse realizada. Só que Silas parecia não compartilhar seu jeito de pensar. Pelo visto, aquele homem estava menos preocupado com o bem-estar do filho do que com sua própria imagem. Tudo em que pensava era no que os outros iriam dizer se descobrissem o que havia acontecido a Romero. Ou, o que lhe parecia pior, se descobrissem que Romero não fosse um homem de verdade, na concepção de Silas. Vá para casa, aconselhou Plínio novamente. Descanse e amanhã conversaremos. Quero levar Romero comigo. Infelizmente não posso permitir que o leve. Se eu fizer, não poderei me responsabilizar por nada que lhe aconteça. Ele tem razão, Silas, intercedeu Noêmia. Deixe que Romero fique. Estará mais bem cuidado aqui. Silas encarou Plínio com ar de dúvida e indagou inseguro. Quando ele terá alta? Talvez amanhã. Vamos ver como vai passar a noite. Se nenhum dos ferimentos inflamar, ele poderá sair amanhã, depois do almoço. Com um aceno de cabeça, Silas levantou-se e permitiu-se conduzir pela mulher. Não queria deixar Romero no hospital. Tinha medo de que alguém ficasse sabendo do que acontecera. Mas o médico lhe parecia decidido, e ele não queria assumir riscos. Do lado de fora do prédio, fizeram um sinal para um táxi e foram para casa. Já era muito tarde e eles estavam também preocupados com Judite. Ela ainda não havia chegado quando eles saíram e não sabia de nada do que acontecera. Devia estar aflita em casa, esperando por notícias. Devíamos ter telefonado para ela, observou Noêmia. E você acha que tive cabeça para pensar em Judite? Só agora me lembrei dela. O que lhe diremos? A verdade? Isso nunca. Vamos contar-lhe o que contaremos a todo mundo, que Romero foi agredido num assalto. Ninguém nunca vai saber o que lhe aconteceu, nem a irmã. Mas e se ele contar? Sabe como Romero e Judite são ligados. Eu o proibirei. Se ele disser alguma coisa, mesmo que seja a Judite, dou-lhe uma surra. E você, Noêmia, trate de não dizer nada a ninguém, entendeu bem? Noêmia limitou-se a aquecer. No fundo, não via motivo para tanto alarde, mas Silas era quem sabia. Se ele não queria que ela falasse, ela não falaria. Em casa, Judite quase morria de preocupação. Chegara do cinema por volta das 9h30 e não encontrara ninguém.
Não lhe deixaram nem um bilhete, não lhe telefonaram. O que teria acontecido? Sentou-se na sala para esperar os pais. Estava quase pegando no sono quando ouviu o barulho de um automóvel parando na porta. Espiou pela janela e viu os pais saltando do táxi. Aflita, escancarou a porta e correu para o jardim, indagando quase sem fôlego. Pai, mãe, o que aconteceu? Cadê Romero? Noêmia olhou de soslaio para Silas, que foi caminhando a passos vagarosos para os degraus que davam acesso à pequena varanda de sua casa. Seu irmão está no hospital, respondeu cauteloso. Sofreu um acidente. Acidente? Mas como? Eu o deixei no cinema. É isso mesmo, Judite. Você o deixou no cinema. Por que não veio para casa com ele? O rosto de Judite tornou-se rubro, e ela sentiu algumas gotículas de suor deslizando pela testa. Com a voz embargada, respondeu receosa. É que fui tomar um sorvete. 3 pontos. Sozinha? Não, encontrei uns amigos da faculdade. Por que não levou seu irmão com você? Ele não quis ir. Disse que queria vir para casa. Oh, papai, eu não tive culpa. Não podia imaginar que ele sofreria um acidente.